2025, ele não foi um ano ruim pra mim, mas foi um ano que poderia ter sido muito melhor. Eu não tô falando de pequenos erros, eu tô falando assim de decisões que eu acabei adiando, oportunidades que eu acabei deixando passar também, de coisas que eu sabia e eu poderia fazer, mas eu acabei não fazendo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os 5 principais erros que eu cometi em 2025, o impacto que isso teve na minha vida e porque isso mudou completamente a forma como eu estou pensando e planejando 2026. Talvez você acabe se identificando muito mais do que eu gostaria. O primeiro erro e o mais silencioso assim de todos é deixar as coisas para depois. Eu até fiz um vídeo recentemente, publiquei sobre isso. Coisas simples, coisas rápidas, decisões que poderiam ter levado minutos, mas que eu acabei empurrando dias, semanas, meses. Isso acabou gerando impactos de pequenos problemas que viraram grandes problemas, pendências que começaram a ocupar espaço mental, uma sensação constante de estar devendo algo sempre. O problema de adiar as coisas não necessariamente é o tempo que você perde, é muito mais sobre a energia mental que está consumindo todos os dias, que você fica pensando a todo momento que isso não foi resolvido e que você tem que resolver. E quando a gente acaba percebendo, a gente está cansado de uma coisa que a gente nem fez, que a gente simplesmente ficou adiando e rodando isso mentalmente. O segundo erro foi não trabalhar todo o potencial que eu sei que eu tenho e que eu poderia estar rendendo no momento. Eu acho que em diversos momentos eu acabei me diminuindo, eu acabei reduzindo a velocidade e eu acabei evitando ir muito mais rápido e mais longe do que eu poderia. E não foi necessariamente por uma falta de capacidade, mas talvez por causa do ambiente, por causa das decisões que eu teria que tomar para seguir nesse caminho e até o incômodo que naturalmente eu iria gerar no entorno por tomar essas decisões. E o impacto que isso acabou gerando foi: eu tive um crescimento muito mais lento do que eu poderia, uma grande frustração interna em alguns momentos, porque eu poderia estar fazendo mais coisas, uma sensação que eu tô jogando abaixo do que eu poderia, que eu tô rendendo abaixo do que eu poderia. E isso, de certa forma, é bem perigoso, porque a chance da gente entender isso como normal, acabar se acostumando com essa normalização, com essa limitação, e a gente acabar se acostumando que não é isso, não necessariamente a gente é normal a gente ficar nessa velocidade, né? Abaixo do que a gente poderia estar. O terceiro erro para mim é bem claro, que foi: eu negligenciei a minha saúde. Eu acho que não é somente uma questão de estética, mas é uma questão de performance, de energia, de disposição. De certa forma eu sabia o que precisava ser feito, mas eu acabei tratando a minha saúde grande parte do ano como algo totalmente secundário. E o impacto que isso gerou foi menos energia, menos clareza para acabar decidindo as coisas, menos constância em tudo. E eu acredito que sem essa base referente à parte da saúde, a gente acaba não conseguindo manter a performance que a gente gostaria nas outras áreas da vida. Até porque a qualquer momento você pode ter algum problema de saúde, você pode ter uma queda de desempenho. E eu tenho certeza de uma coisa, que sem a saúde, qualquer planejamento ele vai virar teoria. A gente não consegue manter essa constância, principalmente quando a gente fala de performance e de render o que a gente poderia estar rendendo. O quarto erro foi me permitir ficar adormecido e buscar fugas, como redes sociais, como vídeos curtos, como conteúdo infinito, não necessariamente por lazer, mas para a gente não acabar não lidando com o cansaço, com a sobrecarga e com as decisões difíceis que a gente tem que tomar diariamente. E os impactos que isso acabou gerando foi menos presença, porque por mais que a gente pudesse estar no ambiente, a gente não estava presente de fato, tanto na questão pessoal como na questão de relacionamentos também. Menos profundidade, a gente com dias cheios e dias vazios ao mesmo tempo. E isso é extremamente perigoso, porque por mais que pareça descanso, a gente ficar no sofá rolando e vendo vídeos e nas redes sociais, na verdade a gente só tá adormecido. Isso é só um adiamento emocional, né? E o quinto erro foi não aproveitar as oportunidades como eu poderia. Oportunidades profissionais, oportunidades financeiras, oportunidades pessoais. Muitas apareceram ao longo desse ano. De certa forma, eu não estava preparado. E olhando agora, eu vejo que se os outros 4 pontos que eu falei anteriormente, eles estivessem bem resolvidos, o resultado ele teria sido completamente diferente. Eu tenho certeza que eu teria mais preparado e mais capacitado para aproveitar de uma forma melhor as oportunidades que apareceram ao decorrer desse ano. Por mais que na minha percepção eu entenda que eu tive crescimento, que eu me desenvolvi em algumas áreas e não foi um ano péssimo, eu entendo que acabou gerando um impacto.
crescimento. Eu tive um crescimento menor do que eu acredito que era possível. Eu tive, em muitos momentos, uma sensação de quase deu certo, quase foi isso. Eu acabei tendo um aprendizado meio tardio em muitos momentos. Coisas que eu poderia ter resolvido no início do ano, que eu poderia ter adaptado no início do ano, talvez eu tenha adaptado agora, mais próximo do final do ano, né? Esse ano, ele não foi um fracasso para mim, mas foi um ano que me mostrou exatamente o que eu não quero mais repetir na minha vida. E é por isso que o próximo vídeo, ele não vai ser sobre erro, ele é sobre correções, planejamentos e estratégias. No próximo vídeo, eu vou mostrar como que eu tô montando meu planejamento para 2026, baseado exatamente nesses erros que eu trouxe aqui. Saúde, foco, execuções, ambiente, decisões difíceis, adiamentos, enfim. E se você não quer repetir em 2026 os mesmos erros que já custaram caro para você nesse ano, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo eu vou mostrar qual que é o meu planejamento para não levar esses erros que aconteceram nesse ano para o próximo ano, para 2026.